Bem, nós queremos saudar aos irmãos que estão aí pelo Face. Tem o pessoal que está seguindo pelo link também. Você que está no link, espero que você esteja recebendo bem aí o som, a imagem. Face já foi agora? Já tem Face? Pode? Ok, meus irmãos, aqui é da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, nessa quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. Nós estamos aqui no templo da igreja nessa noite para cultuarmos ao nosso Deus. Junto comigo, nós temos aqui mais 6 irmãos, e que bom que a gente pôde hoje vir até o templo e aí usar a nossa tecnologia melhor para que assim o culto chegue até você. Então eu quero saudar vocês todos que estão no seu lar, vocês que estão aqui na igreja também, com Gálatas capítulo 1, os versos 3, 4 e 5. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a orarmos juntos ao nosso Deus nessa noite de quarta-feira, quando a nossa igreja costuma sempre fazer o seu culto de oração, o seu culto de estudo da palavra do Senhor. E mesmo você que está em casa conectado com a gente, que você já possa ir pegando a Bíblia, já possa ir abrir no livro de Gálatas, porque o cronograma da nossa igreja, proposto pelo Ministério Infanto-Juvenil da igreja, é que nós possamos nesse ano estudar as cartas do apóstolo Paulo. Nós encerramos no mês de março o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e hoje então nós vamos começar o estudo da carta aos Gálatas. Então você já pode acessar a palavra de Deus aos Gálatas, mas nesse tempo eu quero muito poder orar junto com você, que você ore aí sozinho, que você ore em família. Que bom que nós possamos estar cultuando ao nosso Deus. Então falemos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno, maravilhoso, todo-poderoso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque chegamos nessa noite, dia 1º de abril de 2020, cultuando o Teu santo nome. Os desafios, Senhor, são grandes, imensos mesmo, mas que bom que nós podemos sempre contar com o Senhor. Mais um dia, ó Deus, nas nossas vidas, um dia com os seus desafios rotineiros, mas que bom que a gente pôde reservar esse tempo aqui para cultuar o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui no templo, me ajudando, Deus, nesse tempo para a transmissão do nosso culto, para os nossos irmãos, amigos e outras igrejas que estão também conectados conosco. Eu quero te louvar, Deus, pela vida de cada um deles, também pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão nas suas casas, mas que também, ó Deus, se conectaram com este culto. E aqueles que por algum motivo, ó Deus, seja de trabalho, afazeres, ou até mesmo a falta de tecnologia, se eles não conseguiram se conectar conosco aqui nessa noite, mas que onde quer que eles estejam, ó Deus, intimamente ligados com o Senhor. Senhor, visita nessa hora aqueles que estão enfermos, Pai. Nós já temos alguns irmãos enfermos, alguns, Senhor, que estão com alguma virose desse tempo do outono. Alguns irmãos, ó Deus, que continuam o seu tratamento de algumas doenças crônicas. Alguns precisaram, inclusive, ir ao médico hoje, transitar pela nossa cidade. Ó Deus, cuida de cada um. Temos pessoas que estão passando pelo luto, que eles têm, ó Deus, a sua alegria renovada pelo Senhor. Sabemos que a saudade é grande, e nesses dias que temos que ficar, inclusive, afastados de uma convivência com os outros membros da nossa família, da igreja, de amigos, essa tristeza parece que invade ainda de forma mais forte o nosso coração. Mas Deus, esteja presente nessa vida, estenda a Tua mão, toca na vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, e consola, Deus, essa saudade toda, atenua a dor dessa saudade. Há também aqueles nossos irmãos que trabalham na saúde, trabalham no comércio, que são, ó Deus, pessoas que trabalham no transporte, na segurança pública, como corpo de bombeiro. Ó Deus, as pessoas que estão mantendo os serviços considerados essenciais para a população. Guarde eles nas suas idas e vindas, Pai. Guarde eles de toda essa questão da pandemia que temos vivido.
Senhor, nós não queremos orar apenas pela Primeira Igreja Batista em Saracuruna, pelo nosso bairro, mas nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo, Senhor. São muitas famílias sofridas por toda essa terra. Mas, Senhor, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. O Senhor continua a nos amar, continua a investir nas nossas vidas e nós adoramos o Teu santo nome, porque o Teu cuidado é grande para conosco. Senhor Deus, que o Senhor possa dar sabedoria às autoridades civis, políticas, militares, todos os Deus que estão somando forças, como os profissionais e diretores da área de saúde, médicos, ó Deus, todos que estão envolvidos na busca de uma solução, na busca de atenuar toda essa situação. Deus, dê sabedoria, dê calma, que não seja uma hora de ficar fazendo politicagem, mas que se faça, ó Deus, política que seja útil para toda a sociedade. E aqueles, ó Deus, que já estão infectados, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada um, aqueles que estão isolados em casa, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que estão na UTI. Ó Deus, nós sabemos que o desejo nosso é que cada um seja plenamente curado. E sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para isso, mas conquanto, Deus, faça a Tua vontade, Pai. E se for possível, Deus, nos livre de sermos infectados, ó Deus, por esse vírus. Ó Deus, que da mesma forma como o vírus apareceu, que ele venha, ó Deus, desaparecer da face dessa terra. Mas que todos nós possamos lembrar muito bem desse ano de 2020, Senhor. O cenário da terra tem mudado. E que nós também, ó Deus, possamos nos deixar ser mudados pelo Teu Santo Espírito, para que, como igreja do Senhor, nós possamos apresentar a resposta que a humanidade precisa, e essa resposta se chama Jesus Cristo. Que nós não venhamos, Deus, pregar ao Senhor por religiosidade, mas que possamos pregar ao Senhor com a convicção de que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor é o Salvador e que só o Senhor tem solução para todo esse planeta. Por isso, Deus, recebe a nossa oração, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, porque nós a Ti, ó Deus, cultuamos, a Ti oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, eu quero muito que você agora possa acessar a palavra de Deus no livro de Gálatas, e nós vamos então começar hoje, e durante todo o mês de abril, nós vamos estar estudando então o livro de Gálatas. E quero ler com vocês o capítulo 1 e vamos ler até o versículo de número 12. A nossa meditação dessa noite, o nosso estudo da palavra de Deus nessa noite, será até o versículo de número 12 de Gálatas, essa carta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aos crentes da Galácia. Então, assim nos diz a palavra do Senhor, nesse prefácio e cumprimento de 1 até o 5, e depois, na inconstância dos Gálatas, Paulo defende o seu apostolado. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema, isto é, maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja anátema. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi
por uma revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, de 1 a 12, esse é o texto para a nossa meditação aqui nessa noite. A epístola, a carta de Paulo aos Gálatas, é uma carta que fala sobre Cristo, a nossa liberdade. O que nós entendemos por liberdade? Liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero, mas liberdade é eu agir dentro do livre-arbítrio que Deus me deu e agir dentro do regramento eterno do nosso Deus. No livro de Gálatas, Paulo vai pensar junto com a gente sobre a salvação. Na igreja da Galácia e em muitas igrejas onde havia a chamada sinagoga de Satanás, isso é, aqueles que pervertiam a graça, querendo trocá-la pela lei, Paulo vai dizer que a salvação, ela não vem pela lei, isso é, pelas leis cerimoniais. A salvação é graça, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E as igrejas da Galácia não era uma carta escrita só para uma igreja. O texto que nós lemos fica bem claro que ele escreve para as igrejas da Galácia. E o que estava acontecendo com aquelas igrejas? Era uma igreja doente, igrejas que estavam recebendo muitas mensagens truncadas e ele precisava apresentar para aquela igreja o Cristo crucificado. É mais ou menos, irmãos, o que nós estamos percebendo nesse tempo de pandemia global. Há muitos evangelhos falsificados sendo pregados para muita gente. Há muita gente afirmando, alguns até mesmo datando o retorno de Cristo Jesus. E nós entendemos pela palavra de Deus, quando Jesus Cristo, lá nos capítulos 24, 25, 26 de Mateus, ele falou que todas essas questões ainda são princípios de dores. E se os princípios de dores estão sendo tão doídos para todos nós, imagine quando chegar a grande e terrível tribulação. Para as igrejas da Galácia, eles estavam doentes por causa dessa briga que existia entre a lei e a graça. Mas nós somos o povo alcançado pela graça do Senhor e é essa graça que deve nos motivar. Era uma igreja que estava ali presa com o judaísmo, querendo ser verdadeiramente cristão. E Paulo, então, aponta para a única e verdadeira religião. E a única verdadeira religião que religa o homem com Deus é Jesus Cristo, e nós precisamos pensar no Cristo crucificado, morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, e que vivo está entre nós, e que virá dos céus para buscar a sua igreja sem placa denominacional, mas a sua igreja, a noiva de Cristo, para habitar com ele por toda a eternidade. Paulo então nos lembra, quando fala aos Gálatas, sobre o poder que há na cruz, não na cruz naquele madeiro, mas o poder do Cristo crucificado na cruz. O Cristo crucificado na cruz, ele nos libertou de todo o pecado, ele nos libertou da maldição da lei, ele nos libertou do egoísmo, que foi o primeiro pecado, o próprio pecado do próprio Satanás, que ele quis ser igual a Deus, e há muitas pessoas hoje em dia também querendo ser iguais a Deus, e aquele Cristo que morreu na cruz, ele nos livrou da condenação deste mundo. Aquela cruz, o Cristo morto naquela cruz, nos deu a possibilidade de um novo nascimento, não mais o nascimento do ventre das nossas mães, mas o nascimento agora, que é pela palavra do nosso Deus, o novo nascimento, que é a regeneração em Cristo Jesus, para podermos então receber o Espírito Santo, que é o grande selo que existe em nós, da certeza da nossa salvação, para que a gente possa então produzir os frutos do Espírito Santo. E vivermos então a liberdade em Cristo Jesus. Isso quer dizer viver a liberdade dentro da lei da graça, dentro da dinâmica dessa graça, firmando os nossos pés em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas se você reparou, minha irmã e meu irmão, nesse início do capítulo 1 de Gálatas, Paulo, depois de fazer a saudação, disse para aqueles irmãos: irmãos, estou espantado, porque vocês parecem que estão hipnotizados. Eu preguei para vocês a palavra de Deus, e a gente vai ver lá em Atos capítulo 16, quando Paulo esteve entre eles pregando essa palavra. Eu preguei essa palavra para vocês, e vocês depois foram hipnotizados novamente pela lei judaica, pela Torá, e isso está trazendo tristeza para a igreja. Mas é hora então de vocês serem lembrados, de vocês serem despertados dessa espécie de
hipnose, e que vocês entendam que a salvação não é por obra, a salvação é pela graça, e que Cristo Jesus é suficiente para lhe salvar. E se outro evangelho diferente desse, embora isso não é evangelho, mas se um outro evangelho diferente desse tem sido pregado entre vocês, que há a possibilidade de que a salvação venha pelas obras, que isso seja considerado anátema, que isso seja considerado maldito, que isso seja considerado algo vindo da parte diabólica, porque Cristo, Ele é a definitiva salvação, a definitiva expiação, isso é, a purificação do nosso pecado. E este evangelho que Paulo ele havia recebido, ele fez questão de, no versículo 12 do capítulo 1, falar assim: e eu não recebi esse evangelho de homem algum, mas eu recebi ele do próprio Cristo. E a gente vai ver que ele ficou pelo menos 3 anos na Arábia, estudando essa palavra, fazendo uma ligação entre o Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem, e a graça de Cristo Jesus. E depois de 3 anos ele volta de onde ele partiu, de Damasco. Foi no caminho de Damasco que ele encontrou Jesus, e é para Damasco, na Síria, que ele retorna para continuar vivendo então a sua vida cristã, sendo agora o apóstolo Paulo, esse apóstolo enviado para os gentios. O que nós podemos entender ainda mais sobre Gálatas? Gálatas é uma carta onde nós somos levados a pensar como eu posso viver de maneira a agradar ao meu Deus. Agradar a Deus é uma possibilidade, mas não é o objetivo da nossa existência. A nossa existência como servos de Deus é a gente adorar a Deus. E quando a gente adora em espírito e em verdade, será uma consequência natural da gente agradar ao Espírito Santo de Deus. Mas tem muita gente que não consegue agradar a Deus, justamente que está muito mais preocupado em agradar aos homens. E foi aonde o apóstolo Paulo, em Gálatas, fala diversas vezes: se você deseja agradar a Deus, não fique preocupado, não temas. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, quantas pessoas estão temerosas da sua própria vida, temerosas da questão financeira, do seu próprio emprego? É hora da gente aprender a descansar no Senhor, é hora da gente depender, a confiar mais no nosso Deus, porque nós precisamos então perceber que agradar a Deus, adorar a Deus, não tem nada a ver com a gente viver de forma temerosa. Por isso eu tenho que verificar como está a minha vida com Deus, como está a minha vida com o meu próximo, como está a vida com a minha própria igreja. E é isso que me leva então a considerar que nós somos a mesma pessoa. Mas essa mesma pessoa, ela pode ter algumas nuances diferentes. Por exemplo, quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, em alguns momentos, ele era impulsivo, rude até mesmo. Em outros momentos, ele era uma pessoa até ousada. Quando ele pediu para andar sobre o mar, ele teve a sua ousadia. Mas, em alguns outros momentos, ele foi um conselheiro. Nós devemos desempenhar bem os nossos papéis, sempre na dependência de Deus, porque todos nós temos nossos vários chapéus sociais. Eu mesmo sou o Marcos, mas eu também sou esposo, eu também sou pai, eu também sou pastor, eu também sou professor, eu também sou um profissional. Em todos os momentos eu tenho um chapéu diferente, mas eu preciso em todo o tempo trabalhar da melhor maneira possível para que eu possa agradar ao meu Deus. O apóstolo Paulo, ele, em um primeiro momento, na sua primeira viagem missionária, ele tratou de vários assuntos teológicos. Na segunda viagem missionária, ele escreveu, então, a carta das prisões. E na terceira viagem missionária, ele já escreveu as cartas pastorais. Era o mesmo apóstolo, a mesma pessoa, mas ele se deixava ser usado por Deus em todas e quaisquer circunstâncias dele. E para que eu possa agradar a Deus e não temer e obedecer a Ele em todo instante da minha vida, eu sou levado pela carta aos Gálatas a pensar em 3 desafios que eu tenho. Eu quero já caminhar para o final desse tempo de compartilhar a palavra de Deus aqui. Há 3 desafios que nós precisamos começar a lutar conosco mesmo. O primeiro desafio: eu preciso buscar muito mais a autoridade espiritual do que o autoritarismo.
Autoridade é quando eu exerço o poder, e autoritarismo é quando eu tento enfiar goela abaixo esse poder absoluto. O autoritarismo é uma coisa imposta, enquanto que a autoridade é algo reconhecido. E o que nós precisamos fazer a cada dia é que nós sejamos tão parecidos com Cristo, que nós possamos buscar a Cristo de uma forma tão urgente na nossa vida, que a gente possa ganhar autoridade perante as pessoas. Eu sei que nesse tempo, onde está todo mundo tão angustiado, todo mundo querendo logo que surja uma solução, que quando você diz algo de esperança, diz algo da Bíblia, parece que é apenas um jargão religioso. Mas quando as pessoas veem que você está falando daquilo que você vive, a partir desse momento você tem autoridade. Foi o que as pessoas testemunharam do próprio Cristo. Ele ensina diferente, ele ensina com autoridade, porque Cristo ensinava o que ele vivia. E esse deve ser o grande desafio nosso. O primeiro desafio é esse: ensinar, orar, falar, pregar aquilo que a gente vive. Porque dessa maneira nós vamos estar agradando a Deus, e dessa forma nós vamos também vencer todos os nossos medos. Existe um segundo desafio: fazer justiça sem ser legalista. Quando a gente olha para a humanidade de hoje, a gente percebe que tem muitas pessoas que falam de liberdade, mas liberdade é quando eu vivo o meu livre-arbítrio dentro da lei, principalmente dentro da lei divina, do regramento eterno de Deus. Quando a pessoa fala, liberdade é eu fazer tudo o que eu quero, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Fazer tudo o que eu quero, como se eu não tivesse lei, como se eu não tivesse regramento para mim. Mas em contrapartida, há um terceiro viés. Há muitas pessoas que ainda querem ser legalistas, isso é, elas querem viver debaixo da lei, debaixo do jugo da lei. Eu já disse aqui na Primeira Igreja Batista, em Saracuruna, muitas vezes, que seria muito mais fácil a gente viver debaixo de uma lei, conquanto, se você descumprisse uma lei, você estaria sendo culpado de toda a lei. A graça é maravilhosa, mas a graça é trabalhosa. A graça exige de cada um de nós uma postura que nos faça parecer mais com Cristo. Contudo, a lei não salva, a lei mata. Só a graça de Cristo pode nos salvar. E por isso eu preciso, então, ser uma pessoa justa. E para eu ser uma pessoa justa, eu preciso conhecer melhor aquele único que é plenamente justo, que é Jesus Cristo. Há muitas pessoas do teísmo aberto, que está dentro do existencialismo moderno, que hoje só pensam que no amor. O amor cobre todas as coisas. Isso é tentar uma justiça meia boca. O amor de Deus, ele é incondicional, mas o nosso Deus detesta o meu e o teu pecado. Há algumas pessoas, como nós, os batistas mesmo, nós defendemos muito a santidade, mas uma santidade desassociada de vida, desassociada de testemunho, ela também é uma santidade meia boca. Se a gente olhar para os reformadores, eles têm lá uma frase que diz assim: eu sou simultaneamente pecador e simultaneamente justo. Mas o Senhor nos convida a largarmos a vida de pecado. Nós não podemos mais viver costumeiramente pecando. O pecado deve ser uma terrível exceção para nós. A nossa vida agora precisa ser uma vida de justo, e nós somos justificados por Jesus Cristo. Por isso, tente, meu irmão, tente, minha irmã, cada dia vencer esse segundo desafio. Se o primeiro desafio é ter autoridade ao invés de autoritarismo, o segundo desafio é: pratique, faça justiça, mas sem ser uma pessoa legalista, sem ser uma pessoa que está preso a dogmas, às regras, a usos e costumes, tentando colocar todos juntos dentro de uma mesma linha, quando isso nunca é possível. Nós somos pessoas diferentes. E o terceiro desafio que Paulo nos apresenta a partir desse estudo da carta aos Gálatas: amar sem romantizar. Sabe, irmãos, aquele que nunca disse eu amo você foi o que mais amou. Esse é Jesus Cristo. Eu desafio você a ler a Bíblia toda e ver Jesus fazendo qualquer tipo de declaração de amor. Eu amo você.
Ele não está escrito isso na palavra de Deus, mas as atitudes dele eram de amor. Imagine que nós estamos chegando agora próximo à Páscoa, quando a gente lembra de Cristo crucificado, e na sua crucificação ele disse 7 frases na cruz, e as 7 frases da cruz, em nenhum momento ele usou a palavra amor, mas todas essas palavras demonstravam esse amor na prática. Quando ele foi zombado, ele poderia ter praguejado, ele poderia ter amaldiçoado, mas ele disse para o pai: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz, e isso é prova de amor. E nós que somos tão romantizados até mesmo pelos filmes de Hollywood, o que nós temos feito com esse amor que nós conhecemos? Foi por amor que você foi resgatado, mas o que você tem feito com esse amor? Sabe, são 3 desafios que eu quero deixar com você nessa noite. Exerça a autoridade sem ser autoritário. Segundo desafio, faça justiça sem ser legalista. E terceiro desafio, ame sem romantizar. Isso vai nos ajudar a nos conhecer melhor. Todos nós temos aquela área oculta da nossa vida, aquela área secreta. Você até conhece, mas você às vezes não quer tratar. Todos nós temos uma área desconhecida. Só quando a gente passar por uma coisa lá na frente é que você vai conhecer aquela área da sua vida. Nós temos uma outra área aberta. Todo mundo sabe que nós somos aquela pessoa. Somos mais calmos, mais nervosos, mais rápidos, mais lentos. Todo mundo conhece. E existe aquela outra área que é uma área cega da nossa vida. Mas quando a gente começa a se confrontar com o exemplo de Cristo Jesus, meus irmãos, jamais nós vamos ficar hipnotizados por qualquer falso evangelho. Nós vamos ficar cada vez mais apaixonados, amantes de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Rei. Por isso, é hora da gente se conhecer melhor. E a palavra de Deus nos ajuda a conhecer melhor. Esse tempo de pandemia global é um tempo da gente se conhecer melhor. Quantas pessoas que a gente percebe tem uma caminhada cristã tão longa, tão grande, mas que eles não estão conseguindo passar bem por essa fase da tribulação, essa fase da aflição, essa fase da enfermidade. Em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida, creia, Jesus Cristo continua nos amando, Ele continua cuidando de nós e Ele continua nos dando unção, empoderamento, para que a gente possa continuar vivendo para a honra e glória do Senhor. Até porque quando a gente resolve amar a Deus sobre todas as coisas, amar é arriscar. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não corremos risco nenhum. Talvez o único risco que a gente corra é de amar a Deus ainda mais. Por isso, meu irmão e minha irmã, é hora da gente pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a me conhecer melhor. Eu preciso conhecer as minhas limitações, porque eu não quero jamais ficar hipnotizado, ficar enganado por um evangelho de facilidade. Eu quero, por toda a minha vida, te amar, te amar, te amar, e por isso eu vou te servir. E quero citar uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Ele disse assim: só é inteligente quem é inteligente em Deus. Não é a sua nota numa faculdade, num estudo, numa prova, que vai dizer que você é uma pessoa inteligente. Só é uma pessoa inteligente aquele que é inteligente em Cristo. E é por isso, então, que Paulo, ele, na carta aos Gálatas, ele fez questão: eu não estou pregando nenhum evangelho que eu recebi de homem algum. Foi o próprio Cristo que me chamou, foi Ele quem me capacitou e foi Ele quem me revelou o que eu precisava ensinar para vocês. E o que Ele queria ensinar para nós, que não existe evangelho fácil, não existe evangelho sem cruz. Todo o evangelho que passa pela cruz de Cristo é um evangelho doído, mas é um evangelho que aponta para a vitória, porque na cruz Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, principalmente a condenação eterna. É claro que a humanidade nessas últimas semanas tem estado sofrida, doída, mas que bom que esse sofrimento vai passar. Mas existe uma doença pior do que o Covid-19, que se chama pecado. E o pecado, ele só pode ser curado através de Jesus Cristo. Por isso, você que
tem sido até mesmo confrontado nesse período de enfermidade, nesse período de pandemia. Quem sabe você está com a sua fé enfraquecida, quem sabe você está questionando o próprio Deus. Eu tenho recebido notícias de alguns irmãos nossos, né, que têm falado: pastor, tem muita gente da minha família, conhecido meu, questionando Deus. Não é hora de questionar Deus, é hora de você se questionar. O que eu fiz com a minha caminhada cristã? O que eu fiz com todo o meu conhecimento bíblico? Todos esses anos que eu tenho estado dentro de uma igreja, o que isso tem significado para mim nesse tempo de pandemia global? As lutas, Cristo nunca deixou a gente sem saber que as lutas existiriam. Ele chegou a dizer: no mundo vocês terão aflições, e nós estamos passando uma grande aflição, e até penso assim, meus irmãos, que muitas aflições virão em decorrência dessa. Talvez muitos vão passar pelo luto, muitos vão perder o seu emprego, muitos vão ter dificuldade financeira, mas uma coisa não pode nos faltar: é a certeza que, agindo Deus, quem impedirá? Que Ele está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama. Por isso, não fique desesperado. O Covid-19 chegou, mas ele vai passar. E o nosso Senhor Jesus Cristo jamais passará, porque esta é a razão de nós acreditarmos e vivermos nesse Evangelho que liberta, que transforma, que salva. E esse Evangelho não é simplesmente palavras escritas, mas é Jesus Cristo vivendo no meu coração e vivendo na sua vida. Antes de nós orarmos, encerrando esse momento de culto, a gente está tendo aqui o privilégio hoje de ter o irmão Elias aqui. Na verdade, eu quero chamar o irmão Elias para ele estar chegando aqui. Ele vai louvar a Deus junto com a gente, para que você possa louvar na sua casa também. Mas louve sempre nessa perspectiva. Louve crendo que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E Ele ama cada um dos seus filhos. E que você, ao invés de ficar hipnotizado, ao invés de ficar desanimado, é hora de você se desafiar. Desafie-se, meu irmão e minha irmã, a pensar em ser uma pessoa da autoridade espiritual, a ser uma pessoa da justiça, não social, mas da justiça divina, e ser essa pessoa que ama de verdade. Porque se a gente tiver esse tripé como servo de Deus nesse mundo, autoridade espiritual, justiça e amor, com certeza nada e nem ninguém nos fará retroceder, mas nós avançaremos sempre olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e que Ele nos abençoe. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar a música Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, cante comigo, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor.
isso? Não há nada igual? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, cante Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Deus, é real neste lugar. Oh, oh, oh. Então canta assim, ó. Eu te busco e te procuro, Deus, porque tu estás no silêncio. Oh Senhor, te quero, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga, Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistada, declare. A coroa conquistada. Vou lutando, nada pode me impedir, porque eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, louvado seja o nosso Deus. Que saudade, né, irmãos? Os irmãos que estão aqui no templo, com certeza estão já matando um pouco dessa saudade. Mas saudade bom, que quando a gente retomar os trabalhos aqui no templo, com certeza a gente terá essa possibilidade de continuar exaltando, glorificando a Deus com muito mais alegria do que vimos fazendo até então. Porque tenho certeza que você está aí com vontade de abraçar, de cultuar junto, e que possamos realmente, na nossa retomada dos trabalhos aqui, vir com uma postura diferente. Quero convidar o nosso irmão Alex, vai estar vindo aqui até o microfone, vai estar orando a Deus, encerrando esse momento de culto. Quero fazer 2 lembretes aos irmãos. No domingo que vem, nós vamos ter o nosso culto às 8h30, a gente vai procurar fazer aqui do templo também, 8h30 da manhã. Nós temos o pastor Marcelo que está gravando o estudo da Escola Bíblica Dominical, então vai ficar gravado esse estudo. É a lição 1 da nova revista, aquela revista que foi para você pelo WhatsApp. Você que ainda não recebeu, essa revista não terá ela impressa. Então só terá pelo meio eletrônico. Se você não tem o WhatsApp, entre em contato com a gente para que a gente possa mandar por você por e-mail. Mas não temos a revista de forma eletrônica, porque a Convenção Batista Fluminense não teve possibilidade de mandar imprimir e fazer entregar por conta de tudo que está acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem o WhatsApp, mande o seu e-mail para que você receba a sua revista e você possa estudar. Você também que tem acesso à internet, você pode entrar lá no site da Convenção Batista Fluminense, batistasfluminense.org.br, e aí você vai lá em revista Palavra e Vida, e ali você pode ter acesso também à revista por ali. E no domingo à noite, às 19 horas, nós vamos também procurar transmitir do templo aqui o culto. Meus irmãos, como eu disse hoje para a igreja, a gente vai manter a porta da igreja aberta. Nós não estamos conclamando a que a igreja esteja presente, mas os irmãos que vierem, como hoje aqui nós temos um grupo, graças a Deus, de mais de 10 irmãos, aqueles que vierem poderão cultuar a Deus conosco. Alguns irmãos têm nos procurado também com relação ao seu dízimo, à sua oferta. Você pode, nesses cultos que vamos estar com o templo aberto, vir aqui e fazer a sua entrega. Mas se você preferir ficar na sua casa, é só você depois pegar os dados bancários com a gente e fazer essa transferência eletrônica para a conta corrente da própria igreja. Lembrar que nós estamos em campanha de missões mundiais, em campanha de obra da igreja. A igreja não parou, a igreja continua, mesmo em casa, a igreja continua com a sua atividade. Então, fica aqui o nosso apelo e que nós estamos procurando facilitar que você continue sendo igreja onde quer que você esteja. Então, tendo feito esses avisos, quero convidar o irmão Alex, que vai estar orando a Deus, concluindo então o culto dessa noite. Oremos. Deus bendito, Pai de amor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos, Senhor Deus, na Tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, que é mais uma vez a Tua palavra, Senhor Deus, se cumprindo, Senhor Deus, onde diz que nada acontece sem a Tua permissão. E sabemos, Senhor Deus, que estamos passando momentos difíceis, Senhor Deus,
não só no nosso país, mas no mundo. Mas, Senhor Deus, confiado no Teu amor, confiado, Senhor Deus, de tudo aquilo, Senhor Deus, que até hoje, Senhor Deus, Tu tem falado para nós, através da Tua palavra. Esses momentos difíceis vão passar, mas, Senhor Deus, que esses momentos difíceis, Senhor Deus, será, Pai, também momentos para que possamos estar revendo, Senhor Deus, conceito, como diz a Tua palavra, ministrada pelo Teu servo nesta noite. Que possamos estar, Senhor Deus, a cada dia nos avaliando, Senhor Deus, a nossa vida, o que nós temos feito, Senhor Deus, para que possamos estar, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, e para que possamos, Senhor Deus, estar cada dia mais fazendo a Tua vontade. Por isso eu te peço, Senhor Deus, continue colocando sabedoria, Senhor Deus, nos corações de cada um de nós, nos corações dos Teus servos, Senhor Deus. E quero também nesta noite, Senhor Deus, te entregar cada um, Senhor Deus, ministro da Tua palavra, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, se esforçado, Senhor Deus, tem se dedicado para estar transmitindo, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, através, Senhor Deus, das mídias, Senhor Deus, sociais, Senhor Deus, através dos cultos online, Senhor Deus. E te peço, Pai, por cada um dos Teus servos, Pai, que a Tua igreja tem crescido, Pai, nos lares, Senhor Deus, que a Tua palavra tem sido pregada, Senhor Deus, em cada canto, Pai, que há um Teu servo, Pai, que a Tua palavra continua sendo pregada. Quero te pedir, Senhor Deus, que Tu possas estar dando autoridade, Senhor Deus, sabedoria dos altos céus, às nossas autoridades, Senhor Deus, também, Pai, aos governantes, Senhor Deus, aos médicos, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, estar também vindo, estar consultando dos altos céus a sabedoria, para que possamos estar amenizando, Pai, o sofrimento, Pai, da população. Mas te pedimos, Senhor Deus, que a cada dia mais nos prepare, Senhor Deus, para estarmos te buscando, até quando Tu quiseres, Senhor Deus, que aqui estejamos. E acreditando, Senhor Deus, que tudo isso vai passar, e que nós, Pai, após atravessar esse grande mar de dificuldade, nós estaremos louvando do outro lado, porque o Senhor mais uma vez livrou o Seu povo, Senhor Deus, do cativeiro. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós te pedimos perdão por nossas falhas. Continue abençoando as famílias, Senhor Deus, da Tua igreja, essa igreja, Senhor Deus, que se encontra hoje te cultuando nos seus lares, te encontra te cultuando nos seus trabalhos, onde quer que esteja, Senhor Deus, a Tua palavra, que Tu possa estar, Senhor Deus, abençoando a vida dessas pessoas e as nossas vidas aqui nesse santuário que hoje tiramos para cultuar o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo. Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Que todos vocês tenham uma noite extremamente abençoada. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. A gente vai encerrar essa transmissão ainda com mais uma música através da vida do nosso irmão Elias Marinho. Boa noite a todos, que Deus assim nos abençoe. Esse próximo louvor tem como título Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos cantar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.